esquecem-se do negar a si mesmo, ou seja, e também esquecem do seja feita a tua vontade. Tem gente, não, isso aqui eu não concordo. Ah, isso aqui é preceito de homem. É? Você já orou a Deus, já consultou a Deus, perguntou para Deus? Eu lembro que quando conheci a minha esposa, que estava evangelizando ela, a gente ainda lá na juventude, a gente não tinha nem começado namoro. Você está pensando que você vai me levar para essa igreja, é? Você está pensando que eu... Tá, estou me convidando, se você não quiser ir, tudo bem. A decisão é sua, a escolha é sua. Aí, no dia que ela foi a um culto comigo, lá, Deus usou o pastor, falou diretamente com ela. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que não é crente, não é do nosso meio, que está com um problema assim, 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 e o Senhor está dizendo que vai resolver. Olhou assim para mim, e era exatamente uma coisa que ela disse. Eu digo, ó, se é Deus falando contigo, não sou eu não. Ela ficou assim, meu Deus. Aí foi, tempos depois, decidiu entregar a vida para Cristo. Não muito tempo depois. Entregou a vida para Cristo. Aí disse para mim, agora se você estiver pensando que eu vou deixar de usar minhas calças, que eu vou deixar de usar meus brincos, que eu vou deixar de usar meu batom, não sei o quê, eu olhei assim e digo, rapaz, eu digo, não vou lhe forçar a fazer nada não. Eu só tenho um pedido a lhe fazer. Quando o Espírito Santo tocar em você e falar com você a respeito disso, obedeça. Obedeça. Aí um belo dia ela se ajeitando para ir trabalhar, parou na frente do espelho, colocou, ela gostava daqueles brincos de argola assim grande. Quando ela colocou o brinco assim, olhou assim, teve uma repulsa dela mesmo. Não, isso aqui não é mais para mim não. Aí tirou. Aí eu, conversando com ela, eu observei assim, cadê o brinco? Cadê o brinco? Me deu uma coisa ruim, ficou assim, negócio assim, tá, não sei o quê. Escutou a voz do Espírito Santo, foi? Aleluia. Começou. Ela olhou assim para mim. Eu digo, é assim que Deus faz. Ele vai tratando. A gente precisa estar atento. Porque, meus irmãos, é o seguinte. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E ele nos ensinou na oração, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Ele mesmo orou, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Tem gente que só quer se for do seu jeito. Se não for do seu jeito, não vai. Pois você fica. Jesus não vai te adular para você seguir a ele, não. Eu aprendi na minha vida que Jesus disse, ele chamou, vem, segue-me, foi só para os discípulos. Os 70. Desses 70 ele escolheu 12. Dos 12, ele escolheu 3 para subir e orar com ele no monte, para se transfigurar. E desses 3, apenas um encostava no peito dele. É selecionado. Somente para os discípulos ele disse, vem, segue-me. Para todos os outros, que todos nós, ele diz assim, quem quiser vir, tem uma condição. Você quer chegar no céu? Não é do seu jeito, é do meu jeito. Então, negue-se a si mesmo. Deixe o seu modo de pensar. Não é do seu modo de pensar que vai chegar lá, não. É da forma como eu estou dizendo. Então, siga-me. Se você quer me seguir, a condição é essa. Negue-se a si mesmo a cada dia. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Se abrirmos a porta, ele vai entrar, cear conosco. Isto é comunhão. Nós queremos ter comunhão, então precisamos abrir a porta. Precisamos abrir a porta do nosso coração. Precisamos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Só vamos usufruir da bênção e da comunhão com Jesus se abrirmos a nossa porta para Ele. E o que é abrir essa porta? É deixar Ele tirar os brincos,
é deixar Ele tirar os desejos pessoais, aquelas coisas escondidas, é deixar Ele fazer na nossa vida a vontade dEle, não a nossa. Aleluia. É estarmos atentos para ouvir a sua voz. Mas, quando é? Aí vem uma pergunta, meus irmãos. Quando é que nós não abrimos a nossa porta? Quem é doido de não abrir a porta para o Senhor? Ah, o Senhor está batendo. Às vezes, quando alguém está batendo, a gente está em casa, está ali meio despreocupado. Imagine aí, Raí, eu chegar lá na sua casa com o pastor Freitas e o pastor Bruno. Aí, viemos te visitar. Aí o Raí está em casa só de short, sem camisa. Não, peraí, vai correr, vestir uma calça, vestir uma camisa, né? Se ajeitar ali e tal, não sei o quê, para poder ir abrir a porta. Ou às vezes, ou quem sabe, eu poderia até, deixa eu ficar caladinho aqui, que é para achar que eu não estou em casa, e aí eles vão embora. É assim que às vezes a gente faz com Jesus. É assim que às vezes a gente faz com Ele. Por quê? A gente sabe que se Ele entrar, vai tirar o que não agrada a Ele. Aleluia. E às vezes a gente não quer abrir mão disso que não agrada a Ele. Às vezes a gente não quer abrir mão de olhar para determinadas coisas. Às vezes a gente não quer abrir mão de se dar bem em determinadas coisas, ou seja, né? Se aproveitar de determinadas situações, alguém ser prejudicado e eu não, e eu me dar bem em determinadas coisas. A gente precisa estar disposto a abrir a porta e deixar Jesus entrar. Aleluia. Quando é que nós não deixamos, quando é que nós não abrimos a porta e não deixamos Jesus entrar? É simples. É quando nós não nos sujeitamos a Ele. Quando a gente não se sujeita ao Senhor, a gente está fechando a porta para Ele. A gente está deixando Ele do lado de fora. Seja por orgulho, seja por soberba, seja por autocomiseração, que aí concluindo lá a outra parte, que eu disse que tem o mesmo resultado. A pessoa se orgulhosa não se aproxima de Deus. Mas a pessoa quando se sente pecador demais, que nem se perdoa, Deus já perdoa e a pessoa própria não se perdoa, aí acaba fazendo o quê? Deixando de usufruir da bondade, da misericórdia de Deus e das bênçãos de Deus para a sua vida, porque fica preso em coisas que Deus já perdoou. O salmista escreve que ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Aleluia. Como simbologia que deles não vai se lembrar mais. Por que a gente fica? Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que, já estou concluindo, que quando nós, sabe aquilo lá que o escritor dos Provérbios diz o seguinte: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nós ficamos encobrindo, ou negando, ou não reconhecendo que cometemos determinado pecado, o inimigo fica nos acusando. Tu está escondendo isso. Mas eu vi. Tu fez, tu sabe que tu fez. Olha, é melhor ninguém saber não. Porque se souber, aí tu vai passar uma vergonha grande. Aí você começa a ficar escondendo aquilo. Só que à medida que você vai escondendo aquilo, ele diz, mas tu fez. Eu sei que tu fez. A gente sabe. Eu sei que tu fez. Fica te escravizando, você já tendo sido liberto pelo Senhor. Fica te escravizando. Só que quando você abre a boca na sua oração, mesmo que seja lá no seu quarto, dizendo, Senhor, eu pequei. Senhor, eu olhei para aquilo assim. Senhor, eu entrei naquele site lá na internet. Senhor, eu enganei fulano. Eu menti assim. Você está reconhecendo diante de Deus que pecou e que precisa de misericórdia, precisa do perdão dele. Ninguém precisa ouvir. E detalhe, aqui eu lembro de um amigo meu, né? A palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus, ensinando a oração, ele diz, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. Só que, tem um amigo meu, pastor, lá na minha cidade, que ele orava, um homem de oração. Só que assim, ele ia lá pro quarto dele, fechava a porta, só que a casa assim, oferecida, não era forrado nem nada, e aí ele começa, Senhor, meu Deus, meu Pai, e tá. Irmão, lá da esquina a gente escutava tudo.
Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, era em secreto. É falar com o pai em secreto. Senhor, tu sabe que eu olhei para aquela mulher, eu desejei essa. Meu irmão, pelo amor de Deus, tenha prudência, meu irmão. Homem crente, homem de oração, sabe? Mas cometi assim algumas coisas. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, não é desse jeito, não. Orar em secreto é. Sim, eu estou aqui no quarto. O meu vizinho, ele ora lá de casa, escuta que está lá no quarto orando. Aí Ele tá, né? lá de casa, a oração dele. Eita, Jesus. Olha aí, tá vendo? Eu me lembrei agora. Tá vendo? Bem alto. Tem a mulher dele e o esposo. E os filhos foram orar. Lá no quarto. Eles voltaram de casa. A gente precisa ter prudência, meus irmãos. Se nos sujeitarmos ao Senhor, estando atentos para ouvir a sua voz e abrirmos a porta, além da comunhão com Ele, ainda temos uma promessa de reinar com Ele. Olha, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por isso que o último versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que fazendo um resumo desses dois últimos versículos, dos três últimos: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ao ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, nós cearemos juntos, nós teremos comunhão juntos. Aí, o versículo 21, e além de cearmos juntos, tem um detalhe: eu ainda vou te dar a oportunidade de você reinar comigo. Você vai reinar comigo, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Você for perseverante, você abrir a porta, se você procurar ter comunhão comigo, eu também vou permitir você sentar no meu trono e reinar comigo, assim como foi com meu Pai. Então, meus amados irmãos, quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu concluo perguntando e trazendo para nós aqui essa aplicação. Qual é a porta que Jesus está batendo na sua vida? Qual é a porta que o Senhor Jesus está batendo? Qual é a porta que você ainda não quis abrir para Ele? É uma mágoa de alguém? É a vida financeira? A infidelidade? Por conta do sofrimento, das aflições? Por conta de tantas responsabilidades? É um perdão que não foi liberado? É uma vergonha que não conseguiu superar? Qual é a porta que Jesus está batendo na sua vida que ainda não foi aberta? Que você está caladinho lá dentro, mas Ele sabe que você está lá. Se fosse eu ou você, chegando na casa do outro, se não ficasse caladinho, eu não ia saber se a pessoa está em casa. Mas Jesus sabe que você está em casa. Ele sabe. Ele sabe. E Ele, assim como usamos aqui esses exemplos, de que Ele falou diretamente com aquela igreja, nas coisas que aquela igreja estava fazendo, Ele falou que eles eram pobres e miseráveis, apesar de eles se acharem ricos. Ele falou que eles tinham que comprar vestes brancas para cobrir a nudez. Ele falou que eles precisavam usar colírio para abrir os olhos espirituais. Ele falou que eles precisavam comprar o ouro puro, refinado. E eles, como eram ricos, tinham expertise nessa coisa de conhecer o que é ouro. O que é que Jesus está falando na sua vida todos os dias? E te mostrando no seu comportamento, nas coisas que vez por outra não estão dando certo na sua vida, que Ele está te mostrando que essa é a porta que Ele está batendo e você ainda não abriu. Qual é a porta que nós não estamos abrindo para o Senhor? Qual é a porta que nós estamos insistindo em mantê-la fechada? Eu quero te dizer que Jesus, Ele está batendo na porta porque Ele ama. E Ele quer que cada um de nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos usufruir verdadeiramente da comunhão com Ele. Ele quer o melhor para nós.
mesmo nós ainda não entendendo isso. Só que, entendendo ou não, Ele espera de nós obediência. Entenda? Adão não precisava entender que ele ia evoluir, crescer, e que Deus ia, num tempo apropriado, iria ter o conhecimento do bem e do mal sem se contaminar. Mas, pelo anseio, desejo de se tornar igual a Deus, caiu na tentação do diabo. Eu e você, todos os dias, também passamos por essas coisas. Nós precisamos, meus amados irmãos, saber que, entendendo ou não, Deus explicando para a gente ou não, Ele espera de nós obediência, Aleluia. temor, respeito, comprometimento e confiança de que Ele sabe o que está fazendo e que Ele vai conduzir da melhor maneira possível. Eu quero, nesse momento, com a permissão do presbítero Francisco das Chagas, convidar a todos para ficar de pé. Aos que puderem, claro. Se não puderem, tiver alguma limitação, eu quero fazer uma oração aqui com vocês e por vocês. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus nos confronta todos os dias. A palavra de Deus trabalha em nossas vidas. A palavra de Deus, ela vem nos confrontar para tirar de nós aquilo que não agrada a Deus. Sabe aquela revelação do Senhor ao profeta, que ele estava trabalhando o vaso, e o vaso se desfez nas suas mãos? Você está nas mãos de Deus. Se você se desfizer, Ele está amassando o barro, é para tirar as pedrinhas que ainda tem no meio do barro, é para tirar as raízes que ainda tem no meio do barro, é para dar liga, para que na hora do fogo da aflição, na hora da provação, você ser resistente, não quebrar, não trincar. E Ele te colocar como um vaso de honra. E ainda que quebre, que façamos como o povo lá no Oriente faz. Se não me engano, é no Japão ou é na China. Quando um vaso quebra, o que a gente faz? Se a gente cola, vira ele contrário ou então joga fora. Eles não. Quando um vaso quebra, eles colam o vaso com uma liga de ouro, uma mistura de ouro, e coloca ali naquele lugar. Geralmente a gente bate o olho logo naquela marca, naquelas emendas. O propósito é dizer, foi quebrado, mas foi regenerado. Glória a Deus. Quem regenerou tem um poder muito maior, que apesar de ter quebrado, podia ter jogado fora, se dispôs a corrigir, a consertar e quer usar como vaso de honra. Deus quer fazer de nós vasos de honra para a glória do seu nome. Aleluia. Senhor nosso Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por esta manhã gloriosa em tua presença. Te agradeço pela oportunidade de ser um instrumento teu mais uma vez, para trazer a tua palavra ao teu povo, para edificação e crescimento espiritual. Que nós, Senhor, possamos, Senhor, entender, interpretar com a ajuda do teu Espírito Santo. Porque aquilo que eu não tive condições de alcançar nas explicações, sei que o teu Espírito Santo tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nós, Senhor, nos comportarmos de modo a glorificar o teu nome em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a aplicar a tua palavra aos nossos corações, a entender quais são as portas que o Senhor está batendo, para que nós possamos, Senhor, corresponder e abrir a porta e ter comunhão contigo, abrir mão daquilo que não te agrada, para viver uma vida de santidade e comunhão e podermos reinar com o Senhor nas mansões celestiais. Obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor está nos corrigindo, para que nós nos tornemos melhores a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a comprar o ouro puro, Senhor, a comprar vestes brancas, Senhor, a cobrir a nossa nudez, a tirar aquilo que não te agrada, Senhor, a colocar colírios espirituais em nossas vidas, para vermos, Senhor, os teus benefícios, para vermos tudo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, tira a cegueira espiritual e permite-nos, Senhor, alcançar corações sábios, de maneira a glorificar e bendizer o teu nome. Pai, em nome de Jesus,
entrego o teu povo nas tuas mãos e assim agradeço a tua boa vontade para conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus